Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus. Estaremos aprendendo muito sobre ela e sobre a vinda do Anticristo e também a vinda do Senhor. Eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto estudando e aprendendo as grandezas do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre quando houver paz e segurança. E nós temos que estar preparados para esse dia. Quando houver paz e segurança, queremos saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, por quem estará promovendo essa paz. E eu quero ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 1 até o 3. Vamos ver o que diz esse capítulo, para nossa segurança e nós ter esse conhecimento do que vai acontecer. Diz assim o texto, capítulo 5, e verso 1 em diante diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitamos de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. E diz que, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, Paulo está escrevendo ao povo de Tessalônica, dizendo o seguinte: meus irmãos, acerca dos tempos e as estações não necessitamos estar escrevendo, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, Paulo está fazendo analogia sobre a vinda do Senhor, que não precisaria ele estar escrevendo nada a esse respeito, porque eles tinham conhecimento. E ele disse o seguinte: pois que quando disserdes a paz e segurança, então virá repentina destruição. É como as dores de parto daquela que está grávida. E disse: de modo nenhum escaparão. Ele fez esta analogia que, quando nós visse esses acontecimentos, então deveria estar apercebido, precisaria estarmos atentos a esses movimentos. Então ele disse que era como as dores de parto daquela que está grávida, e fez esta analogia, porque quando a mulher está para dar à luz, ela está atento a todos os movimentos. E por isso ele disse que ele não precisaria estar escrevendo a esse respeito. E nós vimos que quando a mulher está para dar à luz, ela está olhando todos os movimentos, os acontecimentos, está se preparando para aquela hora. E aqui, nós quando víssemos esses acontecimentos acontecer, deveria nós também estarmos atentos, porque de repente viria repentina destruição e ninguém escaparia dessa hora. Então, por isso, os eleitos do Senhor precisam estar atentos a todos os movimentos. Mas nós precisamos, cada dia, saber mais os acontecimentos. Quando nós lemos no livro
de Daniel, capítulo 9 e verso 27, nós lemos esta escritura e tiremos daqui muitos ensinos, e ele está ligado a esse dia da repentina destruição. Daniel 9, 27 diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui nós estamos vendo que nos dias que ele apresentar a paz, apresentar esse governante cheio de paz, ele virá e diz que ele firmará o concerto com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele vai se fazer cessar tanto o sacrifício como as ofertas de manjares. Aqui nós vimos que ele, na primeira parte da semana, ele terá um governo de paz, que aparentemente é um governo que traz muita paz para a humanidade. Aqui, essa é uma profecia para com Israel. E como Israel aceitará este acordo de paz? Porque ele vai apresentar o governo dele, trazendo essa aliança, e vai concordar com aquilo que Israel espera, aquilo que Israel deseja. Israel, então, aqui, ele está demonstrando que Israel fechará acordo, porque o acordo aparentemente será muito bom, mas quando o apóstolo Paulo descreve lá no livro de 1 Tessalonicense, ele mostrou que essas coisas não era necessário. Ele está escrevendo porque nós bem sabia. Então, quando nós olhamos para a classe política e a classe religiosa, nós estamos vendo que o anticristo, que firmará o concerto por uma semana, ele virá como um grande político no cenário mundial. Então é isso que nós precisamos estarmos atentos. Nós temos vendo por qual linha política ele virá, se ele virá pela esquerda ou virá pela direita. Nós temos que ver qual é o conceito que Israel pode receber. E eu, na minha concepção, ele virá pela direita, porque as pautas esquerdistas Israel não aceita, Israel não concorda, não vai fazer, porque as pautas da esquerda a esquerda é aborto, é legalização do homicídio. As pautas também é LGBT. Isso vai contra todos os princípios morais estabelecidos por Deus. E também a intolerância religiosa. Isso é pauta dos esquerdistas. Mas as pautas da direita, da direita é o oposto dessa pauta esquerda. Então, por isso, eu digo que a direita, ela consente com as pautas religiosas, adversária, ele promove a pátria, a família, ela defende a família original. E nós vimos que essa pauta, então Israel não vai aceitar. E se não vai aceitar, por isso é que ele está mostrando que na primeira parte da semana
ele fará o conserto, mas depois, na metade da semana, ele faz cessar, isto é, ele rompe a aliança. Israel reconhece que aquele não é o Messias esperado. E nós temos vendo que isto está próximo a acontecer. Hoje nós temos a nação mais poderosa do mundo, que é o governo dos Estados Unidos. Esse é um governo hoje que está entrando, um governo que tem as pautas da direita e não as pautas da esquerda. E tem o homem mais poderoso no poder de conhecimento, de internet, ele sendo o que está ao lado do homem mais poderoso. Então, hoje nós temos, já há tempo, temos o Pacto de Abraão. O Pacto de Abraão é tratado de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Então, já no governo anterior do governo que hoje vai entrar, então ele já estava trabalhando para fazer a paz com todos os Emirados Árabes. Estava quase pronto, quase todo estava aceitando uma paz com Israel. E isso, quando o acontecer, é o que ele disse, Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, dizendo: quando houver paz e segurança, então esta é alguma coisa que está preparado para o fim, disse ele, aqui que era até a consumação. Então, esse está dentro do plano de Deus, para que nós venhamos a saber que na consumação vai haver este acordo, como diz o próprio livro de Daniel 9:27. Quando nós vamos para Daniel ainda, 12 e verso 7, ele diz assim: E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, Daniel está descrevendo que isso seria feito, a grande perseguição era no tempo do fim, e sendo assim, disse que teria num tempo e tempos e metade de um tempo estaria acontecendo quando ele destruísse o poder do povo santo. Então aqui está demonstrando que Israel teria lá no capítulo 9:27, na metade da semana estaria unido e não reconhecia, mas quando ele fizesse cessar o sacrifício de manjares, sacrifício e as ofertas de manjares, então Israel descobriria que aquele não era o Messias esperado, que eles esperavam. E diz que agora era na metade da semana, então fazendo cessar, ele avançava a segunda parte da semana, como ele estaria destruindo o poder do povo santo, porque a primeira parte da semana era a semana que ele estaria fazendo o acordo de paz, e essa paz era uma paz
momentânea, era uma paz falsa que tinha pouco tempo de duração, isto era 3 anos e meio, mas depois os outros 3 anos e meio seria uma perseguição total e o sofrimento era grande. Você imagina quando se estabelecer pela parte das pautas da esquerda, então se fazer um decreto para que todos ou estabelecer uma lei que o casamento entre todos a parte do sexo poderão fazer, e quando um pastor se negar a fazer um casamento de um que estão no mesmo sexo e ele se negar, então isso caracteriza uma homofobia e ele será punido por negar. Então as pautas da esquerda será para a segunda parte. Por isso ele disse que seria como as dores de uma mulher que estava grávida e agora ninguém escapará. O que precisamos é estarmos atentos. E se estivermos atentos, observando esses sinais que ficou para os eleitos estar observando, como já disse, que a mulher, quando observa todos os sinais que ela está se aproximando de dar à luz, ela começa a se precaver, se preparar. Então, assim é nós, quando estivermos observando todos esses sinais que Deus deixou. Então, aqui, por onde virá o anticristo? Como já disse, virá pela direita, porque a esquerda, as pautas, Israel não recebe e ele precisa fazer acordo com Israel. Sem isto, ele não pode. Israel estando fazendo seu sacrifício e as suas ofertas de manjares, como era de costume, então é neste momento que ele rompe a aliança e ele se declara anti-Israel. E aqui é que ele vai apelar para destruir o poder do povo santo. Que nós venhamos a entender, porque o cenário está se alinhando para esses acontecimentos. Nós, quando olhamos o mundo em que estamos vivendo, vendo todos os cenários, as pautas defendidas para um governo mundial, um governo que tem poder, e nós estamos vendo que a hora está chegando. Portanto, o que precisamos é nos preparar para este momento, para nós estar seguros, porque conhecendo, nós estamos preparados para saber discernir o que é o governo do anticristo e o que é o governo de Cristo, porque ele virá apresentando pautas muito parecidas com as de Cristo. E nós precisamos discernir quando ele estará se manifestando. Com isso, eu espero que possa estar ajudando muitos. E continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva. Vamos continuar estudando
mais vídeo como este para nosso conhecimento e nosso esclarecimento. E não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho. E eu sou muito agradecido a todos que têm ajudado o canal a crescer. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.